Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a DS9, mais especificamente ao 15º episódio da segunda temporada, intitulado Paraíso. Gente, esse é um episódio interessante, tá? Ele é muito atual, né? A impressão que dá é que ele foi feito na semana passada, ele tem uns elementos ali muito esquisitos, né? Muito complicados, né? E vamos falar um pouco do plot para a gente poder entender isso, né? O Cisco e o O'Brien estavam num explorador, estavam lá no Rio Grande, né? Procurando planetas para colonização. E aí eles encontram, né, um planeta, né? Onde eles encontram sinais de vida humanos, né? Eles descem à superfície desse planeta e quando eles descem eles não conseguem mais se comunicar com o computador da nave, eles não conseguem usar mais nenhum aparelho de origem tecnológica, phaser, tricorder, essas coisas, né? E de repente eles estão isolados lá. Aí eles encontram dois homens, né, que levam eles a uma comunidade, né? Essa comunidade, a líder dessa comunidade é uma mulher chamada Alixus, e essa mulher, ela disse que é dito, né, que essa comunidade, esse povo, né, desceu na superfície do planeta, né, sofreu um acidente e teve que pousar na superfície desse planeta e nunca mais conseguiu sair, né, por causa do campo, né, que envolve o planeta, né, que evita que se use todo o aparato tecnológico. E aí eles decidiram ficar por lá, né, já estão lá há 10 anos, né, estão levando uma vida altamente prosaica, comunitária, em contato com a natureza, esse negócio todo, em comunidade, né? E aí você tem essa situação, né, deles não quererem sair, né, e o Cisco O'Brien querendo sair, né? Então você vai ter toda essa situação aí, eles começam num primeiro momento a ajudar essa comunidade, né, seja plantando, trabalhando de alguma forma, né? Mas vai chegar um momento em que uma das mulheres da comunidade acaba ficando doente, né? Ela acaba sendo picada por um inseto, né? E acaba ficando doente. E um kit médico resolveria, entendeu, rapidamente o problema dela, tá? O O'Brien e o Cisco começaram a se movimentar para pensar em alternativas, né, para poder entrar em contato com a nave, né? Porque esse kit médico está na nave, no caso, né? Mas a Alixus terminantemente se nega, como se ela não, como se ela rechaçasse mesmo, né, o uso de qualquer tecnologia e ficasse numa vida completamente ali natureba, completamente na natureza. Ela falou que se deveria pegar, na verdade, ervas, raízes, entendeu? Na floresta, né, no caso, né, que se deveria curar com as coisas da floresta e nada de você fazer isso com a tecnologia, né? E a mulher estava morrendo pela falta de ciência ali, quer dizer, um negacionismo total da ciência, né? A gente já ouviu falar disso em algum lugar, né? E aí o que acontece? A situação vai ficando cada vez mais esquisita, né? O Cisco começa a perceber que ela tem um arrobo muito autoritário, que ela realmente, com o discurso dela, ela consegue manipular todos daquela comunidade ali, né? Ela manda uma das mulheres da comunidade, que é até interpretada por aquela japonesinha que foi, vamos dizer assim, ajudou o Rambo, né, no filme Rambo 2, não sei se vocês se lembram, né? Julia Nixon, o nome dela, Julie Nixon, um negócio assim, né? E aí vai lá para seduzir o Cisco, né? O Cisco diz que depois vai reclamar, né, com a Alixus, dizendo que era uma coisa muito baixa, coisa e tal, né? E outra coisa que eles percebem também é que tem uma caixinha onde ficam pessoas presas, né? Pessoas que desrespeitaram as regras, né, e a lei da comunidade, né? Uma pessoa que fazia muito isso era aquele Jim Jones, né? Aquele cara lá que mandou matar, que acabou, né, que era um líder religioso, que acabou convencendo 918 pessoas a se envenenarem e a morrerem, né, na Guiana, né? Não sei se vocês se lembram disso, isso foi, se eu não me engano, ali na década de 70, década de 80 mais ou menos, né? Então, a gente percebe, e aí o cara estava preso na caixa, né? Por quê? Porque ele desrespeitou, né, uma regra, né, no caso, né? E a nossa Alixus falou que era a forma mais rápida, né, de de você ensinar, né, aquela população, de você ensinar aquela comunidade a respeitar as regras. Quer dizer, você impondo uma teatralização, né, do medo, né,
como se era feito no antigo regime, né, que os reis com poderes absolutos mandavam enforcar em praça pública, esquartejar o corpo, espalhar os pedaços do corpo pela cidade, né? Então a Lixus, ela também estava fazendo ali uma coisa na base do medo, uma disciplina na base do medo, né, que o Cisco, né, chamava de tortura isso, né, no caso, né. E aí a coisa vai ficando cada vez mais complicada, né, vai chegar uma hora em que o O'Brien vai ser flagrado, né, mexendo no tricorder, né, ele vai ser punido por causa, ela disse que vai ter que ser necessária uma punição por causa disso, né, e quem vai ser punido vai ser justamente o superior do O'Brien, que é o Cisco, e aí o Cisco fica trancado na caixa. E quando ele sai da caixa, né, morrendo de sede, todo estrupiado lá, né, a Alixos ainda fica, né, ainda bebendo água na frente dele e fala: você pode beber esse copo d'água aqui se você tirar o seu uniforme, porque ela cismou com o uniforme dos caras, né, do Cisco e do O'Brien, né, para botar os caras na comunidade mesmo. E qual foi a resposta do Cisco? Foi voltar para a caixa, né? Ele volta para a caixa, ele volta para a punição, mas ele não se dobra, entendeu? Vamos dizer assim, em posição da Lixos, né? Enquanto isso, o O'Brien consegue descobrir um pouco de hematita no planeta, ele consegue fazer uma bussolazinha esperta lá, uma bussolazinha primitiva lá, né? E ele acaba, né, querendo procurar a fonte desse campo, né, que anula, né, todo o uso de aparatos tecnológicos. E ele usa a bússola para isso, né? E aí o que acontece? Ele vai encontrar o que enterrado no chão? A fonte do campo, que é o quê? Que é uma máquina que a nossa Alixos colocou. Ou seja, a Alixos atraiu aquela comunidade para o planeta, escolheu as pessoas, né? Botou numa nave, levou para o planeta, botou uma máquina lá que anulava o uso, que gerava um campo que anulava o uso de toda a tecnologia, né? E obrigou aquelas pessoas a viverem comunitariamente do jeito e da forma como ela pensava, como ela achava que devia ser. Entendeu? Quer dizer, enganou todo mundo, né? Só que o nosso O'Brien descobre isso, né? Aí o O'Brien aparece, né, voltando com um phaser, dando um tiro de phaser na caixa para tirar o Cisco, ele falando assim, ó, agora explica isso para todo mundo, né? E aí a nossa Alixos realmente, né, explica que ela não, fez isso mesmo de propósito, que enganou todo mundo, mas ela falava assim, não, mas a vida de vocês antigamente era uma vida tão chata, não sei o que, agora aqui vocês encontraram o verdadeiro sentido da vida, ficou com aquele discurso ainda manipulador, né? E aí o que acontece? O Cisco falou, só que morreu gente, né, por causa da sua... por causa dessas suas teorias aí, você tem que responder na justiça por causa disso, né? E aí, né, quando a Kira consegue resgatar o Cisco, né, porque a nave ficou desaparecida, né, a nossa Alixos também foi para Rio Grande e tentou jogar Rio Grande numa estrela, né, para poder destruir a Rio Grande, coisa e tal, mas ela não conseguiu porque ela não botou na trajetória correta. E depois Kiridax, ao ir atrás do Cisco, né, e do O'Brien para resgatar eles, né, porque eles desapareceram, né, eles conseguem, né, pegar elas conseguem pegar a nave, né, no caso, né? E aí o que acontece? O Cisco fala, vamos levar múltiplos transportes. Mas a população já estava, daquela comunidade já estava tão alienada, já estava tão encucada com aquela lavagem cerebral que ela preferiu ficar, né? Ela preferiu ficar nessa vida prosaica, comunitária, coisa e tal, né? Aí o episódio termina como? Com o Cisco, com o O'Brien, com a Alixos e o filho dela sendo transportados para a nave, né? Porque a Alixos tem que responder na justiça e a comunidade permanece no planeta, vivendo sem tecnologia nenhuma, né? Mas termina o episódio com duas criancinhas, um menino e uma menina, né? Olhando para a caixa, né? De uma forma, vamos dizer assim, com um olhar altamente reprovativo, né? Ou com um olhar altamente perplexo, né? Quer dizer, mesmo que aquela comunidade esteja toda alienada, esteja toda querendo viver naquela vida ali, entendeu? Você ainda vai ter essas duas crianças que vão ser futuramente, né, uma contestação, né, disso aí, né? É claro que cada um pode viver do jeito que quiser, é claro que cada um, entendeu? Você tem sua cultura, sua forma de pensar, você tem a sua liberdade de escolha, tudo isso é compreensível, né? Mas a gente percebe, o episódio mostra que a Alixos realmente, né, ela manipulou a cabeça daquelas pessoas, né,
deu uma vida nova para aquelas pessoas realmente, mas ao mesmo tempo ela agiu de uma forma altamente manipuladora e as pessoas não tinham o direito de liberdade de escolha por causa da forma manipuladora que ela exercia sobre as pessoas. Isso também não é uma coisa muito legal, né? E o grande detalhe de tudo isso é o seguinte, né? Você vai ver, né, exemplos muito parecidos, né, com o que a gente está vendo hoje em dia, né, no caso, né? Por quê? Não pela valorização da natureza, né? Muito pelo contrário, né? Tem gente que está achando que queimar o Pantanal e derrubar a Amazônia é encheção de saco, é coisa de eco chato, coisa e tal, quando a gente sabe que o problema é muito mais grave do que isso. Agora, o que acontece? O que eu estou falando, entendeu, é de grupos, entendeu, que estão usando, vamos dizer assim, esse mesmo discurso manipulador, entendeu, estão controlando pessoas. A gente está vendo muito isso hoje em dia, tá, acontecendo, entendeu, principalmente no campo religioso, tá. E é impressionante, né, como o Deep Space Nine está aí mais uma vez, entendeu, sendo atemporal, né, e discutindo essas questões, né, questões muito atuais, né, no caso, tá. Então, gente, é um episódio que vale a pena muito você rever, porque ele levanta muita reflexão, é daqueles episódios que fazem você refletir, tá? Que fazem você pensar, tá certo? Até que ponto as pessoas ali, né, daquela comunidade têm o direito de continuar a levar essa vida, né, comunitária que eles querem, né? E até que ponto elas foram manipuladas também, entendeu? Por uma pessoa que tinha uma mente muito autoritária que inclusive punia quem pensava diferente dela, entendeu? Com tortura, né? Então é um negócio que a gente realmente tem que refletir aí, e esse episódio está levantando todas essas questões. Tá certo? Vou ficando por aqui, desejando a vida longa e próspera, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial como sempre, tá? E não deixem de curtir, compartilhar e comentar e se inscrever no canal do Diário do Capitão, que essas ajudas de vocês sempre são muito legais pra gente, tá bom? Abração, fui e até a próxima.